E estamos de volta aí, pessoal. Depois de um tempinho sumido, eu dei uma descansada, dei uma melhorada aqui nas coisas, então se preparem aí que vai ter mais vídeo vindo por aí. Não se preocupem que essa tatuagem aqui não é de verdade ainda, tá? É uma de mentira feia mesmo que eu botei. Enfim, não liguem pra isso. Mas vamos olhar hoje aqui, pessoal, o Avel Storm 460, tá? E aqui não é qualquer um, é a versão i9, que eu sempre achei exagero, né, i9, mas enfim, mesmo assim, resolvi pegar o i9 para mostrar para vocês que i9 não serve para todo mundo. Mas enfim, vamos lá dar uma olhadinha nesse notebook aqui, que tem o i9 14900HX, uma RTX 4060 e 16 GB de RAM, unido aí a uma bela tela de 240 Hz e 16 polegadas. O Storm 460 vai te oferecer aí duas cores, a azul e a preta, que é a minha. Essa cor preta eu já adianto para vocês que deixa bastante marca de dedo, você vai ter que ficar limpando o tempo todo. A azul eu não sei se vai ser tanto assim. Geralmente cores mais claras a gente tem menos marca, né, menos sujeira. Então se você prefere menos sujeira, talvez a cor azul seja melhor. Não é um notebook chamativo, tá, pessoal? Ele é simples. O que tem de chamativo aqui para mim só é a questão do logo aqui, né, Storm na tampa. Eu, pessoalmente, não curto muito isso de ficar fazendo propaganda, digamos assim, né, pro fabricante, né, ter esse logozão, mas tem gente que gosta, né, de ter algo mais chamativo. A construção dele já está no patamar de notebook premium, né? Ela é toda em metal, então ele vai ser superior tanto ao Helios New como também ao Legion Slim. Ele também vai te oferecer uma barra de LED aí, né, RGB, na parte da frente, né, para quem curte aí customizar as cores e tudo mais. E por fim, pessoal, por mais que ele seja um notebook de 16 polegadas, ele não é aquele notebook, assim, digamos, tanque de guerra, tá? Ele nem é tão pesado assim, ele até tem o mesmo peso que alguns notebooks de 15 polegadas. A Avel tá com 2 kg aí e 200 gramas nesse Storm, mesmo com construção em metal e mesmo com 16 polegadas. É interessante falar isso porque o Helios New, por exemplo, pessoal, tem 2,5 kg e vai ter um desempenho inferior ao Storm, que tem menos peso e mais potência. Na tela ele tem praticamente tudo que um gamer gostaria. A gente está aqui com 16 polegadas, formato 16x10, 240 Hz, quase 600 nits de brilho. Brilho pra caramba, né? 90% da cobertura sRGB e 73% da cobertura DCI-P3. Ele tem a opção de desabilitar o Optimus, ou seja, o Mux Switch, mas não tem nem o Advanced Optimus, nem o G-Sync, que notebooks mais baratos, até que ele tem como o Helios New. Então fica faltando aí essas duas tecnologias para essa tela ficar redonda. Na webcam, a boa notícia é que temos uma câmera Full HD e não HD como acontece em muitos notebooks gamer, tá? E também temos uma segurança adicional, já que ele tem desbloqueio pelo Windows Hello. Mas de resto, pessoal, a qualidade, como vocês podem ver, é mediana, tanto da imagem como também do microfone, que tem um pouco de ruído. Teclado RGB padrão brasileiro. A gente vai ter aqui iluminação individual das teclas, certo? Ou seja, você consegue aqui definir uma cor diferente para cada tecla. Aqui eu coloquei azul, aqui eu coloquei vermelho, enfim, o resto está apagado. A gente pode perceber aqui que o number pad, a gente vai ter as teclas um pouco mais espremidas do que o restante do teclado, ou seja, elas são mais estreitas do que o restante das teclas. O feedback eu achei ok, é só um pouquinho bamba as teclas assim, na hora de digitar, é um teclado ok. E aqui na parte de cima, ó, vocês vão ver que a gente tem o botão aí de ligar, e o botão de você ajustar aí o modo de desempenho do notebook. Continuando aqui no touchpad, não é aquele touchpad gigante, a textura é extremamente lisa, certo? É um touchpad ok, o clique ele é um pouquinho pesado, um pouquinho barulhento, mas faz o básico, né? Para um notebook gamer tá ok. Os alto-falantes ficam localizados aqui na parte de baixo do notebook. A qualidade não é nada absurda, tá? Mas eu achei que melhorou em relação a outros notebooks da Avel que eu já testei. Geralmente eu sempre tive uma impressão de baixa qualidade, mas agora eu tô aqui assim com a impressão de uma qualidade razoável, tá? Equivalente às outras marcas. Por dentro a gente tem o clássico aí de 2 slots M2 e 2 slots de RAM. Ele vai ter um SSD PCI Express 4.0 de fábrica e memórias de 5.600 MHz. Minha configuração tá com 16 GB de RAM, mas você pode escolher aí outras configurações de memória e SSD se você quiser antes da compra aí lá na Avel, né? É importante ressaltar, pessoal, que ele é fácil de abrir sim, tá? Só que ele tem parafusos de tamanhos diferentes. Então cuidado aí na hora de montar e desmontar, porque se você coloca um parafuso grande no buraco pequeno, vai arrebentar a carcaça do seu notebook. Na bateria, infelizmente, ele não vai bem. É uma característica da Avel, para quem não sabe, uma duração inferior aos outros fabricantes, principalmente aí dos notebooks gamer, né, e profissionais. A gente teve aqui 3 horas e 46 minutos no uso leve em streaming de vídeo, isso com o Optimus ligado e com a taxa de atualização em 60 Hz. O único notebook que perdeu
para o Storm 460 foi o Storm Go, né? Também da Havel, que teve 2 horas e 57 minutos. Infelizmente, pessoal, é uma característica da marca, né? Enquanto a Havel não se organizar aí nas otimizações do sistema operacional, ela vai continuar com esses resultados. E eu digo isso, pessoal, porque até o Storm Go, que veio para mim com o Windows da Havel instalado, teve esse resultado aqui. Então, realmente, a marca precisa aí estudar, né? Se organizar para entregar para o usuário, pelo menos aí, ou um sistema operacional otimizado ou alguma ferramenta que vai criar aí plano de energia customizado para o notebook, configurar direitinho para que a gente consiga chegar aqui em cima, porque eu tenho certeza que se a gente sair mexendo em várias configurações do notebook, a gente conseguiria um resultado aqui em cima. Mas é aquela coisa, o usuário comum, ele não vai ficar caçando essas coisas, né? Não é papel dele fazer isso, é papel do fabricante entregar o notebook de uma forma que chegue na duração aqui em cima, né? E não aqui embaixo. Na conectividade, a gente tem praticamente de tudo aqui. A gente tem 2 portas USB-C, sendo uma delas Thunderbolt 4, que é essa daqui, que também suporta vídeo, também suporta carregamento. Obviamente, se você usar o Mux Switch, né, desabilitar o Optimus, você não vai conseguir usar o vídeo aqui, você vai ter que usar o vídeo no HDMI, que é 2.1, tá? Além disso, a gente tem 3 portas USB tipo A, 3.2, leitor de cartão full size, que é de alta velocidade, certo? E, obviamente, aí o conector do seu fone. Em relação a drivers e software, antigamente, pessoal, quando você comprava um notebook da Havel sem Windows, ele ainda assim vinha com o Windows, só que sem ativar. Agora eles estão mandando sem o Windows mesmo, certo? Então, se você comprar o Storm ou outro notebook aí sem sistema operacional para dar uma economizada, você mesmo vai ter que fazer aí todo o trabalho de instalação de drivers, formatação e tudo mais. Aí é bom lembrar que eles têm esses drivers automatizados aqui, né? O pacotão já cheio para você não precisar instalar um por um. Só que aqui eu já faço um sinal para vocês que não tem tudo, tá? Se você instalar esse pacotão aqui, não vai vir, por exemplo, com o driver do touchpad. Eu não sei porquê, eu acho que eles esqueceram de colocar aqui no pacotão. E outra coisa também, você vai ter que instalar os aplicativos, né? E lembre principalmente de você instalar o software de gerenciamento do notebook, né? Para você alterar os modos de desempenho, mexer nas luzes e tudo mais. E aqui chegamos no software de gerenciamento da Havel, que já é conhecido nosso, né? Aqui você vai ter, por exemplo, a opção de mexer no Mux Switch, né? Você deixa aqui só o chip gráfico dedicado, modo híbrido, modo apenas chip gráfico integrado. Aí, para quem não sabe, né? Se você mexer aqui, deixar apenas o chip gráfico dedicado controlando tudo, você tem um pouco menos de gargalo, você tem um tempo de resposta um pouco menor. Se o notebook suportar o G-Sync, você vai também poder usar, no caso você não tem G-Sync nesse Storm 460. A gente tem também aqui o menu de performance, aqui você pode mexer, né, nos modos de desempenho, certo? E aqui eu já faço um alerta, eu não sei qual que é o modo de desempenho que a Havel está mandando de fábrica, né? Como esse notebook veio sem sistema operacional, o padrão estava modo game, né? Que eu imagino que a Tongfeng use o modo game por padrão, mas a Havel pode, se quiser, usar o modo turbo. Eles já mandaram o notebook para mim com o modo turbo habilitado de fábrica. O modo turbo vai ter a maior potência, mas nem sempre. Nesse caso aqui tem uma maior potência, sim. Você também tem o modo personalizado, se você quiser mexer em tudo. Mas aqui eu já ficaria um pouquinho atento, tá, pessoal? Porque esse notebook aqui ele tem uma fonte de 240 watts. Então não adianta também você ficar querendo fazer milagre aqui, colocar todos os powers no máximo, do máximo, do máximo. Porque não vai ter muito de onde puxar energia, a depender, né? Mas enfim, o bom aqui é você meio que dar uma cortada na gordura, né? Digamos assim, se o power tá alto demais, se você ajusta um pouquinho para baixo e você não percebe mudança de desempenho, você pode, por exemplo, deixar o notebook mais silencioso, menos quente, enfim, você ajusta aqui para como você achar melhor. Seja os powers, seja você ajustar também aqui as ventoinhas, né? Você pode chegar aqui e mexer aqui nas ventoinhas para deixar numa rotação menor, ou seja, você vai reduzir o nível de ruído do notebook. Enfim, deixa aí o notebook do jeitinho que você quer. Não é qualquer fabricante que deixa você mexer em tudo isso. A Havel é um dos que tem aí o melhor menuzinho assim para você mexer nessas coisas. A gente tem aqui as opções de luz, que você vai mexer aqui nas luzes do teclado, né, os efeitos, tanto do teclado como a barra de LED frontal. Você tem aqui as opções também de bateria. É interessante mexer, mas é aquela coisa, pessoal. O ideal seria que a Havel deixasse já tudo prontinho de uma forma que a duração já fosse o máximo, o melhor possível, né? Mas enfim. Aí depois a gente tem aqui as opções de tela, você tem gerenciamento de cor, mas isso aqui também não vejo muita utilidade. Se você quer cores boas, cores fiéis, compre um colorímetro para fazer os ajustes, enfim. E aqui a gente finaliza essa parte.
Vamos finalmente falar de desempenho e talvez do ponto mais importante, né, mais interessante desse notebook, que é o processador, né, o i9 14900HX, que é um baita de um processador, principalmente se você estiver usando o modo turbo desse notebook, né, um processador de 32 threads, né, a gente tem aqui 16 núcleos de eficiência, 8 núcleos de performance, e totalizando aí 24 núcleos físicos, né. É um baita no processador, pessoal. A gente tem aqui até 140 watts de power, galera, no modo turbo. É surreal isso aqui. Isso aqui no turbo de longa duração, tá? Isso aqui não é curta duração, é longa duração. Ele fica constantemente com esse power renderizando. E vocês podem ver aqui, ó, que ele teve o melhor resultado, tanto no seu modo game, que talvez seja o modo padrão desse notebook, eu não sei, né? Porque eu não comprei a versão com Windows, como no modo turbo. O modo turbo, pessoal, aí ele já cai 20% aí o tempo de renderização, ficando aí 15 minutos e 28 segundos, e sendo o notebook aí mais forte em termos de processador que já passou aqui no canal. Continuando aqui no uso profissional, eu tenho aqui o meu teste de renderização de vídeo no DaVinci Resolve, que no caso desse meu preset, nessa minha configuração aqui, a prioridade, né, o componente mais importante é o chip gráfico, né? E aqui a gente consegue ver que no Turbo ele consegue quase que empatar com o Helios 16, que tem uma RTX 4070, pessoal. Isso aí é impressionante, tá? Você vê que o gargalo, né, que esse processador tira da 4060 chega ao ponto dele ficar próximo ao 4070. Tudo bem que esse Helios 16 também não é o 4070 mais forte do mundo, mas já é uma referência para a gente ver que o processador empurra até o chip gráfico. É nessa situação aqui, né, de uso profissional. Em jogos, vocês vão ver que também não é esse absurdo todo, né? Não necessariamente você precisa fazer o upgrade para o i9, mas você vê que no uso profissional, o i9 é sim importante. Então, para quem tem como prioridade uso profissional, pessoal, esse notebook na configuração i9 é bem interessante. Nos jogos, como esperado, esse foi um dos notebooks RTX 4060 mais fortes que já passou aqui no canal, por conta principalmente dos seus powers altíssimos. Mesmo com a fonte de 240 watts, ele ficou com powers altíssimos. Eu achava que essa fonte não ia dar conta, mas deu conta. Ficou com quase 130, 140 watts aí de TGP, né, do chip gráfico, o que é raríssimo em notebooks hoje em dia, né, passado 110, 120 watts de TGP, ele passa disso. O processador chega a bater 90, 100 watts no seu TDP, né, no modo turbo, seu power de longa duração. É surreal, tá? É um notebook muito forte. Só que aqui, pessoal, vale um aviso. Você não precisa necessariamente comprar a versão i9 para esse fim, né, de jogos. Você vai ter uma diferença de desempenho muito pequena. Você vai acabar que vai gastar aí muito dinheiro para pouco FPS. Ele é melhor que os outros notebooks RTX 4060? Mas é por pouca coisa, tá? Não tem milagre, pessoal, porque a RTX 4060 é a mesma em todos os notebooks. Então você adiciona um processador mais forte, você adiciona uma memória de frequência mais alta, você vai reduzir ali um pouco do gargalo, só que você não vai fazer milagre, né? Chega uma hora que o notebook para de crescer tanto o desempenho. Então só fiquem atentos a isso, tá? Se você for comprar essa versão i9, assim como eu, só não compre se você for apenas jogar. Compre se você tiver um uso profissional também. Você vai estar aí gastando muito por pouco retorno. E aqui no primeiro benchmark, a gente já observa que processador não faz milagre. É aquela coisa, pessoal. Continua sendo um RTX 4060. Se o processador já é muito bom, não vai acontecer um milagre. E é exatamente isso que acontece. Não acontece milagre. Vejam que ele teve quase o mesmo resultado do Avel Storm Go. O Avel Storm Go da 13ª geração, é um i7, não é um i9, e tem uma 4060 que não tem um TGP tão alto quanto o Storm 460. E veja que no modo turbo, eles praticamente empatam. No modo game, ele fica um tiquinho atrás, mas o resultado fica aí mais ou menos equivalente a outros notebooks RTX 4060. Tirando, claro, o Helios New, que como vocês sabem, o New já é capadinho, né? Limitadinho o desempenho dele, então ele só consegue um resultado aqui com essa galera aqui se você usar o modo turbo, que geralmente as pessoas não usam, né? Porque o modo turbo dele é extremamente barulhento. No Red Dead Redemption, a gente tem praticamente a mesma situação. Ele fica ali com praticamente o mesmo resultado do Avel Storm Go e tem um destaquezinho se a gente habilita o modo turbo. Agora, interessante que ele conseguiu empatar aqui com o Helios 16, né, com a RTX 4070 nesse jogo. No Horizon Zero Dawn, seguimos aqui com a mesma trend, nenhuma novidade. No Assassin's Creed, a gente tem novamente a situação que eu falei para vocês. i9 não faz milagre. E aqui
de novo, o Storm Go acaba ganhando. Storm Go, que é i7, ganhou do Storm 460, tanto no modo turbo como no modo game. Para não dizer que não tem nenhum jogo que justifica o i9, o Counter-Strike 2 talvez seja um, certo? Aqui ele fica lá em cima, né, com média de 487 FPS, só que aqui vale ressaltar que quando eu estava com o Storm Go, eu ainda não estava fazendo o benchmark do CS2. Então aqui o único notebook RTX 4060 que eu vou ter de comparação é o Helios New. E o Helios New, como vocês sabem, é capadinho, né? Principalmente depois que você deixa esquentar. Então, assim, para ganhar aqui é muito tranquilo, né? Ele tem 438 de média FPS com o modo game e quase 500 de média de FPS se a gente habilita o modo turbo. Por fim, a gente finaliza com o meu gráfico favorito, que é a média de FPS entre todos os jogos que esses notebooks aqui têm em comum. Eu peguei aqui, pessoal, todos os notebooks RTX 4060 que eu testei esse ano aqui no canal, que são mais relevantes, e calculei a média FPS entre os jogos aí que eu fiz benchmark que eles têm em comum. E aí a gente tem aqui a média para a gente ver como é que fica o quadro geral. E olha só que interessante, pessoal. Em primeiro lugar ficou o Storm Go, com seu i7. Sem i9, ele ficou na primeira posição. E aí a gente tem depois o Storm 460 no modo turbo, com média de 81. Seguido aí com, de novo, o Storm 460 no modo game. Depois a gente tem o Helios New. Como vocês sabem, o Helios New ele é limitadinho se você não usar o modo turbo. E aí depois a gente tem ainda mais atrás o Legion Slim 5i. Como vocês sabem, o Legion Slim 5i também é uma salada de fruta de modo de desempenho. Se você mexer nele no painel de controle, você vai conseguir também um desempenho mais aqui no meio da galera. Mas por padrão de fábrica, o meu veio desta forma. Então, enfim, pessoal. Temos a conclusão, né, que eu já tinha antecipado para vocês. i9 não faz milagre. Você não precisa de 9 para ser feliz. Só se for o uso profissional. Porque aqui nos jogos, ó, quem comprou o Storm Go, certo? Ano passado, segue feliz da vida aqui, com a média FPS quase igual ao novo Storm 460, certo? Mesmo com seu i9. Apesar dos números maravilhosos, né, no desempenho, na refrigeração ele não é tão bonitinho assim. Aqui você vai ter o clássico aí de 90 graus no processador, até 80 no chip gráfico, tanto no modo game como no modo turbo, tá? Não tem muito para onde correr. Depende também do jogo, né? Vai ter jogo que vai ter temperaturas mais baixas, mas jogos pesados você vai ter sim temperaturas mais altas. E principalmente, acho que o ponto que mais incomoda aqui, o que mais me incomodou, é nível de ruído. Ele é barulhentinho tanto no modo game como no modo turbo, ó. No modo turbo ele vai atingir aqui até 53 decibéis, certo? E no modo game ele tem 49 decibéis. Mas é aquela coisa, pessoal. Você vai ganhar pouco desempenho, tá? Nos jogos com o modo turbo. Então, acho que o ideal é priorizar conforto. E de último caso, você também pode chegar lá no painel de controle da Vel e dar uma ajustada nos powers, né? Reduz os powers, ajusta aí a velocidade das ventoinhas e deixa o notebook confortável. Aí vai de cada um, né? Se quer mais desempenho, se quer mais conforto, certo? E ainda no ponto de conforto, teclado, pessoal. O teclado desse notebook aqui, ele não chegou a torrar a minha mão, tá? O máximo que ficou foi morno. Mas, enfim, também não é aquela coisa, aquela belezura toda. Mas, enfim, dá pra jogar tranquilo. E aqui no Cyberpunk, a gente já tem a situação extrema desse notebook. De propósito, habilitei aqui o modo turbo para vocês verem como ele se comporta. E dá pra ver que ele passa dos 80 graus de temperatura na RTX 4060, mas em contrapartida também tá com mais de 120 watts, 130 watts aí de power, certo? E no processador também temos um power ainda mais alto, ele tá batendo aí quase que 80, 90 watts de power aqui com o modo turbo. E também é interessante observar aqui, pessoal, que a fonte desse notebook eu achava que seria um problema, tá? Porque é uma fonte de 240 watts. E como vocês podem ver aí, ó, ele tá passando desse consumo. Então pode ser até que essa fonte tenha uma sobrinha. Tudo bem que eu estou medindo o consumo direto da tomada, então você não tem aí 100%, né, de eficiência. Mas a gente pode ter esse norte aí para ver que essa fonte provavelmente está mais ou menos no seu limite. Mas felizmente ele não teve o problema de descarregamento da bateria que acontece quando você tem, né, uma fonte fraca, né, para potência do notebook. Então é isso. Tá aí o Storm 460 na situação mais extrema possível. Por fim, não tem como deixar de falar dos concorrentes, né? E aqui eu já falo do principal concorrente de qualquer notebook RTX 4060 que vai aparecer,
que é o Helios New. O Helios New, pessoal, não tem jeito, ele tem um preço muito agressivo. Você tem aqui R$ 7.500 parcelado em 10 vezes. Ele ficou essa semana no boletano.com, a nossa comunidade de promoções. Aí, pessoal, não tem jeito, por R$ 7.500, o menor preço parcelado dele foi R$ 7.500 e à vista R$ 7.300. E nesse preço, pessoal, não tem jeito. Por mais que ele seja um pouquinho capado, ele vai também oferecer uma tela de 16 polegadas. Aí você vai perder, obviamente, na resolução, né? E na taxa de atualização. Mas é aquela coisa, você não vai deixar de jogar algum jogo por causa dessas escolhas. São R$ 2.000. Aí você tem que colocar aí na sua balança se os R$ 2.000 valem para você ou não. De você ganhar um pouco de desempenho e ter uma tela melhor e também um acabamento melhor. Acho que esses são os principais pontos aí de você escolher o Storm ou ele. Em relação ao Storm, pessoal, eu refaço o comentário que eu tinha feito, tá? Não esqueçam que você tem aqui R$ 1.000 a menos da versão i7 para a versão i9. E se o seu foco for jogos, não precisa você ir de i9, tá? i9, coloca na cabeça, i9 é para quem quer uso profissional, tá? Se você vai jogar e também vai trabalhar, vai renderizar alguma coisa, tem alguma coisa aí que você vai precisar processar muito, vá de i9. Agora, se não, vá de i7, que você vai perder, sei lá, 2, 3 de FPS, pelo amor de Deus, você vai economizar R$ 1.000. E aí a gente tem, né, um concorrente diretaço, né? Os Navi. Os Navi, pessoal, é aquela coisa, né? Eu ainda não me sinto confortável de recomendar a empresa. Digamos, a historinha que eu tenho com eles foi péssima, né? Tudo bem que foi logo quando a marca chegou, quando ela começou a vender seus notebooks, eu tive problema com todas as etapas, né? Desde a compra, ao suporte, o jeito que eles conversaram comigo depois, foi tudo horrível. Eu imagino que eles já tenham melhorado bastante, já tem uns 2 anos que isso aconteceu. Mas enfim, eu tenho que dar outra chance para a marca, né? Comprar um notebook com eles de novo, para ver qual que é a minha opinião, tá? Mas enfim, para quem, tipo, não quiser ir de Avel, tem a Navi, né? Que é Tongfeng também. Então, qual que é a diferença principal das marcas, né? A questão do suporte, a questão do pós-venda e tudo mais. A Avel, eu sei que eles resolvem as coisas. Até sem saber quem eu sou eles acabam resolvendo. Eles têm uma pontuação boa no Reclame Aqui e tudo mais. A Navi, o que eu posso dizer para vocês é que quando eu precisei do suporte deles foi horrível. Espero que tenha melhorado. Espero. Mas aí eu vou ficar devendo para vocês um outro vídeo comprando um notebook deles para ver se novamente eles vão me causar toda a dor de cabeça que eles já me causaram. Então a moral da história, pessoal, é aquela. A gente tem aqui novamente, né, um notebook da Avel com um dos melhores desempenhos na sua categoria, né, na categoria da RTX 4060. Principalmente se seu foco for mais processador, ou seja, se seu foco for mais uso profissional, esse notebook aqui é praticamente perfeito se você quer poder de processamento, né? Ele é muito forte para esse fim. Agora, lembre que se você for só jogar, pode ir de 7, pode economizar que tá tranquilo. Agora, infelizmente, pessoal, a gente segue aqui com o maior ponto fraco da Avel, né? Que é a questão da bateria. De novo, temos uma baixa duração. Então, se você precisa muito de usar o notebook fora da tomada, até para o uso leve, não tem jeito, não vai durar muito, certo? Ao mesmo tempo, também tem a questão da tela, né? A gente tem notebooks mais baratos que têm tecnologias que ele não tem. O Helios New, por exemplo, tem Advanced Optimus e tem G-Sync e ele não tem, né? A gente também pode comparar, sei lá, com o Legion Slim 5i, que também tem essas tecnologias, mas o Legion Slim 5i, como vocês sabem, o preço ficou lá nas alturas, né? A Lenovo esqueceu, né, de reduzir o preço, assim como aconteceu com o Helios New, mas é aquela coisa, né? A Lenovo é mais reativa quando o dólar sobe do que a Acer, né? Lançaram também, pessoal, essa semana outros notebooks RTX 4060, né? Apareceu o Nitro 16, apareceu o novo Legion, mas eles estão com preços absurdos, né? De 13, 14, 15 mil reais. Então é aquela coisa. Eu acho que se você prefere aí o custo-benefício máximo, certo? O Helios New vai continuar atendendo muito bem. Se você quer um pouco mais de refinamento, um acabamento bem melhor, certo? Um desempenho muito superior no processador, aí o Storm 460 já é de se considerar. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço.